Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, decidi gravar mais um vídeo aqui, irmãos, para mim continuar falando sobre uma questão em relação ao assunto anterior sobre o divórcio e o segundo casamento. Ou seja, Deus leva em consideração o tempo da ignorância. Então é sobre isso que eu quero aqui fazer um breve comentário sobre essa questão. Porque tem muitas pessoas que foi chamada por Deus e ela era ignorante em relação ao casamento, ao casamento em si. Ou seja, a pessoa casou, separou, casou de novo, sobre essa questão, se Deus leva em consideração ou não. A Bíblia em si, ela fala, só porque tem um detalhe que nós devemos analisar e vai gerar uma pergunta, né? Uma pergunta que eu não sei se tem resposta. Ou seja, eu quero citar 1 Coríntios capítulo 7, no caso, anteriormente, no outro vídeo eu tinha falado sobre o casamento, eu citei esse texto. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 20 e o versículo 24, vai dizer, o Paulo dizendo, primeiro ele fala dos solteiros, se não consegue ficar sozinho, é melhor casar do que abrasar-se. Aí ele deu o exemplo dele, eu queria que os homens ficassem como eu, mas se não podem ficar sozinho, não consegue, é melhor casar. Então, ele fala, né? Todavia aos casados, no versículo 10, todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se podem se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Aí no versículo 20 ao versículo 24, ele vai dizer o quê? Ele vai falar assim, cada um permaneça na vocação a qual foi chamado, ou seja, naquilo que foi chamado, ou como você foi chamado. E ele fala em relação ao casamento, ele vai dar exemplo da circuncisão e do escravo da época, do servo. E ele vai falar assim, você foi chamado sendo servo, não te dê cuidado, ou seja, não se preocupe. Você já é um livre do Senhor. Mas se você ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Ou seja, por causa do reino de Deus, você pode deixar de ser escravo. Porque o escravo na época, ele ao 6º ano de escravidão, que ele trabalhava ali como servo, né, escravo, e ao 7º ano ele podia sair livre. Se ele quisesse ser um escravo para sempre do seu senhor, ele poderia também. Né, ele furava sua orelha ali e tal, tinha um ritual ali. E ele se tornava um escravo para sempre. Ele poderia. Então Paulo está falando, você foi chamado sendo servo ou escravo, não se preocupe, mas se você pode sair livre, aproveita a ocasião. E também ele vai dar um exemplo da circuncisão, ou seja, você foi chamado depois que você passou pela circuncisão, não se preocupe, não precisa se preocupar com isso. Você agora é servo do Senhor. Aí vai dizer, você foi chamado e você não passou pela circuncisão, não se preocupe também, não precisa passar pela circuncisão. Ou seja, então ele dá esses exemplos para falar o quê? Cada um fique na vocação a qual foi chamado, da maneira a qual foi chamado. Então, no sentido que ele conclui, ele está dizendo o quê? Você foi chamado solteiro? Fique solteiro. Ele até fala para não buscar a mulher, né? Ele fala, né? Tá solteiro, não busque mulher. Mas depois ele fala, né? Que a pessoa se casar, todavia não peca, né? Não está pecando. É chamado, estando casado, fique casado. Ele está falando nesse sentido. Ou seja, esteja na vocação a qual você foi chamado, a qual Deus te chamou. A questão e a pergunta que fica é a seguinte. Será que a pessoa que casou 2 vezes, terceira vez, Deus não leva em conta esse tempo da ignorância, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 30? Ou seja, não, fique na vocação que você foi chamado. Ou seja, a pessoa foi chamada por Deus, ouviu a palavra ali. Ele não tinha conhecimento de nada. Então, Paulo, mesmo assim, Paulo está falando para ele ficar naquela vocação que ele foi chamado, no estado ao qual ele foi chamado, no caso, estando ali no segundo casamento. Será que Paulo inclui também? Por isso que eu falei que é uma questão complicada. Então, Atos dos Apóstolos, o contexto do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, Paulo, quando ele está na cidade de Atenas, ele vê que aquelas pessoas estão presas na idolatria.
Aí ele fala para eles, olha, quer dizer, primeiramente, ele olha e vê uma placa, né, escrito, ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo fala para eles, esse Deus desconhecido é o mesmo Deus a qual eu sirvo. Só que esse Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele é invisível, criador de todas as coisas, do ser humano. E o apóstolo Paulo vai dizer para eles, no versículo 30, para eles, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas anuncia a todo homem, ou seja, a todos vocês que se arrependam. Ou seja, Deus não ia levar em consideração aquele tempo da ignorância deles. Só que aí surge outra questão. Quando eles conheceram, o apóstolo Paulo estava falando assim, olha, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância de vocês, mas vocês se arrependam dessa idolatria, porque a ignorância deles era adorar aqueles outros deuses. Mas eles deveriam abandonar, deixar aquelas estátuas, né? Aqueles deuses. E nesse caso, então, vamos supor que a pessoa não tinha conhecimento, não tinha conhecimento, a pessoa casou, ou seja, se Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, será que Deus vai aprovar esse segundo casamento e porventura não estarão em pecado? Então essa questão, é difícil afirmar, irmãos, é difícil, realmente. É muita coragem, tem pessoas que afirmam mesmo, não é pecado, tem pessoas que não. Mas quem julga é Deus e não tem clareza em relação a isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo, ficar na vocação que foi chamado, no contexto é o primeiro casamento, que ele fala daquele que está solteiro que ele casa. Né? Mas a Bíblia também não deixa bem claro sobre isso. Então, cada um fica na vocação que foi chamado. Será que mesmo a pessoa casando 1, 2, 3 vezes, ele deve permanecer naquele estado ao que ele foi chamado? Porque tem pessoas que já têm família, né, têm filhos. E não é simplesmente assim, vamos separar e cada um segue o seu caminho. Não é assim, é difícil. Só que eu não afirmo, irmãos, eu falar a verdade para os irmãos, não vou afirmar porque é complicado. É meio complicado mesmo, sabe? Você dizer e falar, não, é pecado. Falar mesmo assim, não, é pecado e falar assim, não, agora vocês separam, cada um vai seguir o seu caminho. Então, mas a Bíblia não deixa clareza sobre isso. Então fica essa questão, Deus leva em consideração ou não? Aí é a pessoa e Deus. Ela deve orar, pedir a Deus um discernimento, pedir a Deus para mostrar claramente, porque Deus fala por meio das visões. Deus fala, Deus confirma a sua palavra, naquilo a qual nós não temos clareza, porque tem muitos assuntos que nós não temos clareza na Bíblia, embora muitas pessoas afirmam, tem coisas que afirmam mesmo, com veemência, mas a gente pode afirmar só aquilo que está bem claro. Pode estar claro para alguns, né, que entendem de outra forma ali e querem afirmar, mas eu não vejo assim. Então, Deus leva em consideração a pessoa que foi casada outras vezes, depois que recebeu o chamado por Deus, no estado que foi chamado, Deus, ou seja, está falando, não, permaneça nesse estado. Em relação ao segundo casamento, então é essa questão, irmãos, que é aqui que eu queria falar com os irmãos, que não tem como, né, dar um parecer claro aqui e dizer, não, é isso mesmo, pode ficar junto e não é para separar. Deus não vai levar em consideração o tempo da ignorância. Mas aí é a questão, para não ser pecado, você tem que abandoná-lo. Vamos supor que Deus não aprove. Tem pessoas que acham assim, nós vamos ser salvos pela misericórdia. Mas aí é a questão. Se a pessoa está com um ato sexual um com o outro, sem ter uma aprovação de Deus, é pecado. Mesmo que casou de novo no civil. Porque aquele corpo não pertence ao outro. Essa é a questão complicada. Porque se a pessoa falar, não, nós vamos ser salvos pela misericórdia, então a pessoa que não consegue sair do vício da bebida, do cigarro, das drogas, vão ser salvos também pela misericórdia. Porque o argumento é o mesmo. Eu não dou conta de ficar sozinho. O argumento é o mesmo. Eu não dou conta de largar, de fumar, de beber, de me drogar. Eu não dou conta. Essa é a questão. É muito complicado, irmãos. Porque se a gente afirma uma coisa, tem várias outras implicações. Várias outras questões. Então, o que eu falo para cada um que está nessa situação é pedir a Deus uma resposta clara em relação a essa questão. Senhor, o Senhor leva... Eu sei que o Senhor não leva em consideração o meu passado, o que eu fiz de pecado, de errado, o Senhor não considera. Mas
eu permanecer nessa situação, será pecado diante do Senhor, sim ou não? Essa questão. E Deus mostra, Deus dá clareza, né, irmãos? Então é isso, então, irmãos, por enquanto, amém? Só queria trazer um comentário aqui rápido sobre essa questão que eu falei sobre o casamento anteriormente. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar aí, um edificando uns aos outros. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos. Até mais.